Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Seja muito bem-vindo você também que vai estar nos escutando aí no Spotify, né? Esse conteúdo vai ir para o Spotify, talvez você não tenha tempo de assistir o vídeo, mas indo aí para o seu serviço você vai conseguir escutar. Estou trazendo um novo conteúdo aqui para vocês, tá bom? Vai ser uma série de vídeos, tá? Tô só confirmando para a gente poder lançar o nome dessa série, tá? Para ver se não tem outra, né? Tudo certo. Confirmando assim no próximo, já vou estar falando o nome dessa série de vídeos. E eu vou estar falando com vocês aqui, já vou falar de início, para você já ficar ciente do que vai se tratar essa série de conteúdos, tá? Vai ser mais como se fosse um estudo bíblico, tá? Só que aqui eu quero aprender com você e você aprender comigo. Tá? E antes de tudo, né, antes de eu trazer um estudo bíblico, antes de eu trazer uma palavra, né, a leitura da Bíblia para vocês, a exortação, eu quero contar um pouco sobre a minha história, né? Claro que aqui vamos falar sim do espiritual, vamos falar sim da religião e não de religiosidade, tá? Vamos falar da religião. Religião é a Bíblia, o que tá dentro da Bíblia, tá? Não tô aqui para trazer placa de igreja, então esse conteúdo é para você, tá? Para você que quer se aproximar de Deus, para você que quer retornar aos caminhos do Senhor, para você que tem interesse de conhecer a palavra. Esse conteúdo aqui vai ser para você que quer receber a exortação, que quer escutar, que quer entender um pouco mais sobre a Bíblia, onde eu vou aprender com você e você aprender comigo. Antes de tudo, né, eu preciso contar a minha história para vocês entenderem de onde eu vim, né, como que foi a minha história, a minha trajetória até hoje, né, na minha vida. E também quero deixar bem claro para vocês que eu vou trazer sim a espiritualidade, falar sobre Deus, falar sobre a Bíblia, e não posso deixar de lado de falar sobre o desenvolvimento humano, né? Sobre a inteligência emocional, que foi algo que mudou a minha vida, que hoje, né, salvou o casamento que eu estou, que hoje me fez ser a mãe que eu vou ser, né? Eu estou gestante, para quem não sabe. Então, assim, eu vou contar um pouco da minha trajetória para vocês. E com isso eu quero pedir para vocês, né, o amor, que vocês me olhem com amor, porque aqui eu vou estar colocando sim a minha vulnerabilidade exposta, vou falar sim dos meus erros, vou falar sim quem a Fernanda foi antes de quem é essa Fernanda. Então eu quero que vocês me olhem com um olhar de amor para que eu possa expor para vocês a minha vulnerabilidade. E também, quando eu estou falando da minha vida, eu quero que você olhe para a sua vida, olhe para o que você está vivendo hoje, porque talvez faça sentido para você, dentro do que você vive hoje, dentro da sua realidade, tá bom? Então vamos iniciar. Eu sou Fernanda Lima, tenho 27 anos, tá? Sou filha da Rosina, filha do Eliésio, sou casada com o André, né? Sou mãe, empresária, sou formada em coach, que é o desenvolvimento humano, né? Formada pela Febracis, a maior instituição de coach do mundo. E também, né, sou filha amada de Deus, que é o mais importante para mim. Quero trazer para vocês que antes da Fernanda saber tudo isso, antes da Fernanda saber quem ela não foi construída dessa forma, né? Eu tive uma infância, tive os meus pais juntos, né? Antes do divórcio deles, até os meus 15 anos de idade. E foi nessa parte da minha vida onde tudo começou, né? Onde eu comecei a olhar para mim como indivíduo, né? Onde eu comecei a realmente ter que abrir as minhas asas e voar pro mundo, né? Eu tive uma infância com os meus pais juntos, nasci, cresci desde o ventre da minha mãe num lar cristão, né? Onde a gente ia para a igreja, a gente tinha toda a doutrina, né, a ser seguida. E com 15 anos de idade, né, que foi quando os meus pais veio a se separar, eu me afastei, né? Eu batizei com 11 anos de idade e nesse período, né, que meus pais se separaram, eu tinha uma semana que eu tinha acabado de fazer 15 anos, eu comecei a me afastar dos caminhos, dos projetos que Deus tinha para minha vida. Mas hoje eu entendo que houve, né, a necessidade, tinha que acontecer isso para mim hoje ser quem eu sou, para essa Fernanda hoje existir, construída, forte, sabendo quem ela é. Vou expor para você agora uma parte, né, onde eu envolvo a minha crença,
crença, fé e espiritualidade que eu quero falar pra vocês, tá bom? Então eu quero que você olhe, quando eu falar de Deus, do que eu acredito, olhe para a sua espiritualidade, para o que você acredita, né? Para mim, existe um Deus só, onde criou tudo, os céus e a terra. Hoje é nisso que eu acredito, né? Nisso que a minha fé é construída, é sobre nisso que a minha família e o que eu vivo, tá? Então, assim, eu vou falar da minha fé, da minha espiritualidade. Se você quiser olhar para a sua espiritualidade, fique à vontade. Nesse período, né, que os meus pais se separaram, eu ainda estava na descoberta de quem que era a Fernanda, como que a Fernanda ficaria nessa toda situação. Eu quero trazer para você que quando um casal se separa, né, os mais feridos, infelizmente, são os filhos, né? Eles sentem mais do que os pais. Não tô falando que o adulto não vai sofrer, ele vai, mas ele tem mais a consciência formada. Hoje, totalmente diferente de antes, né? Eu, com 15 anos de idade, ainda era uma criança, não tinha feito a metade do que os jovens de hoje fazem. Eu não sabia muita coisa, não tinha conhecimento sobre o mundo, né? Onde nossa rotina era casa, igreja, estudo, escola, era apenas isso que era baseado na nossa vida. Então eu era bem ingênua, né? Bem inocente. Ingênua não, vamos pôr inocente. Então, nessa faixa etária da minha vida, eu comecei a descobrir, né, a maldade, descobrir a realidade das coisas, descobrir o que era, né, tudo que estava acontecendo ali na nossa família. Infelizmente, o término dos meus pais não foi um dos melhores, né, houve muito sofrimento, houve muita dor envolvida. E assim, eu sofri muito, né, tenho outra irmã, né, sou filha mais nova. E nesse momento que estava acontecendo essa separação dos meus pais, minha irmã já estava casada, né? Ela não estava mais morando conosco, então quem viu tudo ali foi mais eu, né? Então eu absorvi mais, eu vi mais o sofrimento dos meus pais, eu vi o sofrimento da minha mãe, eu vi o sofrimento do meu pai, então assim, eu tive mais absorção de tudo que estava acontecendo ali. E nessa fase, eu comecei a conversar com uma pessoa, né, e vim a me relacionar com uma pessoa de um outro estado, né, tive que passar por esse processo também, né, onde essa pessoa veio, na época eu morava em Brasília, né, a pessoa era de Rondônia, eu tive, né, essa conexão, a pessoa foi, a gente casou, teve um relacionamento, e aconteceu da Fernanda com 17 anos de idade, 16 para 17, sair de casa, né? E morar com outra pessoa, sair e querer viver a sua vida, né? Sem a opinião dos pais, sem a autorização, sem a permissão, né? Comecei a fazer o que eu achava que estava certo. E foi nesse momento onde eu fui, né, sair de casa. Voltando um pouco, eu cresci num lar cristão, né, como eu falei pra vocês, e nisso a gente sempre foi orientada a tudo que for fazer, pedir a guia do Espírito Santo, pedir a palavra, né, pra saber se o que a gente vai decidir, se o que a gente vai tomar a decisão tá baseado no que Deus quer pra nossa vida, ou a gente tá tomando as decisões pela emoção, né. Então assim, eu sempre fui orientada dentro da minha casa com os meus pais, que a gente tinha que buscar a orientação de Deus antes de tomar qualquer decisão na nossa vida. E por muito tempo eu entrava dentro da igreja para pedir a palavra para Deus confirmar sobre aquele relacionamento. E Deus nunca falava nada. Deus nunca me dava um sim ou um não. E eu ficava sem saber, meu Deus, é pra mim ter um relacionamento, não é? O que eu vou estar fazendo aqui, né? Qual a decisão que eu vou tomar? E aconteceu que um dia, de tanto eu pedir, Deus falou pra mim, né? Eu tô contando isso pra vocês verem que Deus, ele sempre vai falar pra nós o que a gente deve fazer sobre a nossa vida. Só que ele te dá o livre-arbítrio, né? Ele te deu o livre-arbítrio. Você vai escolher o seu caminho. Talvez ele quer o melhor pra você, mas por você ser teimoso, você escolhe o outro caminho e nesse outro caminho vai ter consequências que talvez não era para você passar por certas coisas,
mas muitas vezes pela desobediência, né, a gente passa por provações que a gente mesmo pega com a nossa mão. E nesse dia eu entrei na igreja e fui pedir para Deus, né, a orientação dele sobre aquele relacionamento, se era para mim entrar naquele relacionamento com aquela pessoa que estava vindo de Rondônia. E Deus falou bem claro, nitidamente, eu tive a certeza que era comigo, porque todos os dias que eu entrava na igreja, que eu sentava no banco, era apenas para perguntar para Deus sobre aquela situação, né? E Deus falou, o que eu tenho para você não é isso. Mas se você quer, de tanto que você tá me pedindo, se é isso que você quer, toma. Tá nas suas mãos, mas não era isso que eu tinha para você. Então, assim, com isso, eu não quis, no momento eu nem tava pensando, né, agindo muito pela emoção, não tava nem pensando qual que era o outro lado da moeda, o que Deus tinha pra mim, eu não queria nem saber, né, eu queria mesmo, era o desejo da carne, né, a paixão, eu queria viver aquela situação. E assim aconteceu, né, saí de casa, né, voltando dos 16 para os 17 anos, aconteceu muita coisa, né, pra gente poder... Era um relacionamento que infelizmente era muito conturbado, porque ele não era de Brasília. Brasília é uma cidade mais movimentada, uma cidade onde todo mundo trabalha, todo mundo estuda, onde as pessoas são mais agitadas. E Rondônia, já a cidade de onde ele era, né, era mais interior. Então lá era mais a mulher, o homem que trabalhava. Então, assim, a mulher não tinha tanto costume de trabalhar, e os homens que trabalhavam não eram em serviços igual em Brasília, que lá em Brasília tem a Câmara, tem lá os escritórios, lá não. Em Rondônia já era o serviço mais braçal, pedreiro, pintura. Então, assim, estilos de vida totalmente diferentes um do outro. E essa adaptação foi muito difícil, tanto para ele quando estava em Brasília e tanto para mim quando eu fui para Rondônia. E com isso, essa não adaptação dele, decidimos nós dois de ir para a cidade dele, onde ele falou que seria melhor. Estava passando por dificuldade financeira. E nisso eu concordei em ir, né? Então, já que lá vai ser melhor, vamos para lá. E lembrando, tá, pessoal, que não houve casamento, tá? Nós estávamos juntos, morando juntos, mas não tinha o casamento, nem no civil, nem no religioso, nada. Só estávamos morando junto mesmo. E nisso, né, nós fomos pra Rondônia pela primeira vez, porque essa ida e volta não foi só uma vez que aconteceu. Nós fomos pra Rondônia e chegando lá, eu me assustei, né? Um clima totalmente diferente, costumes totalmente diferentes. Chegando lá, a gente não tinha onde ficar, uma casa própria. A gente teve que ficar com os parentes dele, né? Teve que morar com outras pessoas. E nisso, eu tive que viver coisas que eu nunca achei que eu viveria, né? Mas por decisão e escolha minha. Tive que passar, né, por situações que eu nunca achei que passaria. E nesse meio tempo, né, acabou que lá era muito mais difícil do que em Brasília, né, em questão de serviço, em questão porque lá ele tinha serviço, mas era bico, então recebia muito menos do que em Brasília. Então acabava que ficava elas por elas, né, em estar em Brasília ou estar em Rondônia. Porém, em Brasília a gente tinha casa, a gente tinha nossos meios, né, e lá não, a gente não conseguia, a gente tinha que morar com as pessoas, com os familiares dele, onde eu comecei o meu processo, né, hoje eu consigo ver isso, foi lá onde eu comecei o meu processo, onde Deus começou a moldar a Fernanda. Eu sempre fui muito de ir à igreja, sempre busquei, sempre estive em oração, sempre estive em conexão. Porém, ele não, né? Nessa época, essa pessoa que eu estava não era conectada com Deus, não buscava, não tinha interesse. Então, assim, acabava que era julgo desigual, né? Era muito desafiador para mim tentar conseguir manter o que foi ensinado para mim, manter, né, o que o meu pai e a minha mãe ensinou. E aí eu volto lá nos 15 anos, né, antes disso tudo. A Fernanda, antes do
fim do relacionamento dos meus pais, era uma Fernanda tranquila, uma Fernanda calma, né? Uma Fernanda onde a mãe tinha que resolver tudo. Eu não tive, né, um impulsionamento da minha mãe de forma correta para mim poder resolver minhas coisas, então eu era vista como a filhinha mais nova, né? A coitada que não consegue resolver as coisas, né? E com 15 anos que isso tudo aconteceu, né? Meus pais veio a se separar. Eu me transformei numa Fernanda totalmente diferente, né? Pela forma que o relacionamento dos meus pais terminaram também, eu falei, então, já que o que vocês, esse era o meu pensamento, já que o que vocês me ensinaram não fez sentido pelo comportamento que vocês tiveram, então agora eu vou fazer tudo ao contrário, né? Tudo que foi me ensinado de vocês, eu não vou seguir, vou fazer tudo ao contrário. Então a Fernanda se tornou uma adolescente autoritária, onde isso trouxe a independência, mas de uma forma ruim, né? Onde que eu não ouvi a opinião dos outros, queria sempre ter razão, era a minha opinião, eu sabia como resolver, mas era na grosseria, e eu me tornei essa Fernanda. Quando eu passei um ano mais ou menos vivendo e construindo essa Fernanda forte em cima de grosseria, né? Porque uma coisa é você saber resolver o problema, porque ele tem duas formas de ser resolvidas, né? Ou você resolve na ignorância, que é uma forma que eu não sei se vai dar muito certo, ou você resolve na educação, né? Onde você consegue ter um resultado melhor, consegue tirar o melhor das pessoas, consegue tirar o melhor de você e isso trazer, né, um resultado melhor da situação. Só que eu não via dessa forma, né? Tudo que eu ia resolver era na grosseria, aumentava o tom de voz pra mim ter autoridade, pra mim ter respeito, porque eu falava, quando eu era a Fernanda boazinha e eu falava baixo, ninguém me respeitava, mas agora então eu vou falar alto, vou gritar, vou ser grossa, porque aí sim eu vou ser respeitada. E essa foi a base de Fernanda que eu comecei a construir, né? Essa armadura, comecei a colocar essas armaduras em mim e construir isso como verdades. E quando eu fui para Rondônia a primeira vez, que eu tive que morar com as pessoas, que eu tive que estar, né, de favor na casa de alguém, a situação não foi bem assim. Eu não pude continuar sendo essa Fernanda, né? Eu tive que abaixar minha guarda, eu tive que começar a seguir o que as pessoas falavam porque a casa não era minha, seguir o que elas queriam fazer porque a casa não era minha. Então assim, começou a mudar tudo. E essa mudança começou a trazer muito desgaste dentro do relacionamento, né? Onde eu falei, cara, eu não vou conseguir ficar aqui, vivendo esse padrão, né? E eu falei, não tem como, vamos voltar para Brasília, porque aqui não vai dar certo pra mim. E nisso passou meses e meses e meses e nada dele querer voltar, até que um dia ele falou, então vamos, já que você tá falando tanto, vamos voltar. Mas você sabe que lá é assim, assim, assim pra mim, né? Eu falei, não, mas pra mim lá eu consigo emprego. Lá você consegue emprego em outro lugar, né? Às vezes não consegue o mesmo daqui, que é os bicos, mas lá você vai conseguir alcançar aí, né? Esse resultado que a gente tá buscando, que é ter nossa casa, quer ter nossas coisas e tá. Voltamos para Brasília novamente, né? E nisso construindo tudo do zero novamente, né? Comprando as coisas. Para quem não sabe, de Rondônia para Brasília dá quase 4 dias de viagem de ônibus, então é bem desgastante, é bastante dias. E nisso nós voltamos, né? Lá para Brasília e compramos tudo de novo e construímos nossa casa. Porém, como eu falei pra vocês, né, a diferença cultural de um local pro outro era muito grande. Então ele não se adaptava em Brasília e eu não se adaptava em Rondônia. Então assim, tava como um relacionamento na base ali. Meu Deus, vamos tentar, porque tá muito desafiador pra isso aqui dar certo. E tentamos novamente ali em Brasília, né, infelizmente não deu certo. Ele surtou, foi embora novamente para Rondônia. Eu fui depois, logo em seguida, atrás dele, né? Ele foi primeiro. E
Não deu certo de novo em Rondônia, eu vou resumir, porque essa parte eu acho que não tem tantos detalhes. Mas nós voltamos de volta para Brasília. E aí é onde eu entro, né, com a história da Fernanda, onde Deus trouxe livramento. Né? Infelizmente, uma pessoa da minha família veio a se envolver, né, com uma pessoa que usava drogas, que era usuário. E nisso, houve uma fúria muito grande, né, de eu tentar resolver, de tentar ajudar. Só que essa pessoa se voltou contra mim, né, onde eu vivi perseguição, vivi ameaças, né, vivia conturbada. Tive um processo muito, muito doloroso, né, onde pessoas foram feridas, né, nesse processo por conta da perseguição, por conta, muitas das vezes, da humilhação também. E, novamente, vivia eu, a Fernanda, que pra mim tava tudo certo, né? Estar ali em Brasília, ter as minhas coisas, novamente eu me vi sem chão, onde eu tive que novamente ter que sair fugida, né, de Brasília, devido a essa perseguição dessa pessoa que era usuária, né, e ela tava com más intenções. Eu tive que fugir de Brasília para Rondônia novamente, né, coisa que eu tinha prometido para mim que eu não faria, que eu não voltaria mais para Rondônia. Eu tive que voltar por conta dessa perseguição, né? Senão ou eu mataria ou eu estaria morta, mas Deus tinha um propósito dentro dessa história. E voltei novamente para Rondônia, né? Com isso, nós conhecemos uma empresa, né, que era de Belo Horizonte. E essa empresa, ela deu a oportunidade de trabalhar viajando, né, onde eu tive a oportunidade de conhecer muitos locais, oportunidade de conhecer pessoas, oportunidade de conhecer histórias, né? Então, dentro de 2 anos que eu estava dentro dessa empresa, eu conheci várias cidades, trabalhei muito tempo no Amazonas, né? Em Rondônia também, né, que era em Porto Velho, divisa para Manaus. Trabalhei muito tempo ali, pude conhecer a história, a cultura das pessoas, tive oportunidades, né? E nisso, Deus já estava moldando, Deus já estava o caminho que às vezes lá no início, que Deus falou, toma, é seu, que estava largo, Deus já estava encurtando ele, né? E nessa situação, onde já tinha quase 2 anos nós na empresa, eu e ele trabalhava na mesma empresa, Deus permitiu, né, que acontecesse o fim do relacionamento. Também não foi uma situação bela, né, o término, foi uma situação bem dolorosa, né, para ambos, eu acredito eu. E 1 mês antes disso acontecer, Deus tocou no coração, como a empresa era em Belo Horizonte, Deus tocou no coração da gente de vir para Uberlândia, né, que é onde eu estou hoje. Só que nisso a minha mãe, minha avó já estavam aqui em Uberlândia, minha família por parte de mãe é daqui. E nisso eu falei, mãe, arruma uma casa em Uberlândia que a gente vai mudar para aí, tá? Porque como a empresa é em Belo Horizonte, fica muito melhor a gente fazer essa transição entre Belo Horizonte e Uberlândia do que Rondônia e Belo Horizonte, que é muito mais distante. E assim foi feito. Deus abençoou, a gente trouxe as coisas tudo aqui para Uberlândia, trouxe os móveis, trouxe tudo. Os móveis que não deu para trazer, a gente comprou assim que chegou aqui e montamos em menos de 1 mês, né, a casa. E nisso, a Fernanda, sem saber que o relacionamento dela ia findar no próximo mês, né? A gente foi viajar logo que a gente veio pra Uberlândia, a gente montou a nossa casa e a gente foi viajar pra outra cidade novamente, né, pra trabalhar com vendas, que era o que a gente trabalhava. E aí, nesse período, o relacionamento terminou, mas Deus foi tão bom que as minhas coisas já estavam em Uberlândia, já estava próximo da minha mãe, né? Então, assim, não precisou eu fazer esse deslocamento sozinha, né? Por mais que a situação tava ruim, hoje eu consigo ver que Deus cuidou até dos mínimos detalhes. E voltei, Fernanda sozinha para Uberlândia. E aí é onde começa, mais uma vez, a Fernanda, que construiu aquela armadura forte,
vestir a capa novamente para ser essa mulher independente, forte, que não precisa de ninguém, egoísta, né? Que sem Deus, porque eu não queria saber de igreja, não queria saber de buscar a Deus em momento algum da minha vida. Mas Deus já tinha um propósito grande, Deus já tinha algo muito maior para fazer comigo e eu ainda não tinha entendido, né? E nisso eu voltei para Uberlândia, me impedindo de sofrer, né? Porque eu acho que se a gente tem um término de relacionamento, a gente tem que viver o luto, tem que ele sentir, chorar sim. Ele vai ter um prazo, né, para terminar, não posso me afogar nessa tristeza, mas eu tenho que me permitir sentir, e a Fernanda, ela não se permitiu sentir, então ela guardou para ela a raiva, o sofrimento e falou, não preciso, não quero sofrer, não preciso sofrer e é isso. E nisso, por não sofrer, por não se permitir ser humana, né, ser humana, porque você sofre, porque você é humano, você sente o sentimento que você é humano. Mas eu não me permiti nessa fase. Eu comecei a descontar toda dor, toda raiva, toda tristeza, toda mágoa, toda angústia que veio da Fernanda, que se sentiu abandonada lá atrás pelo pai, que foi embora de casa, né? Que os pais que se separaram, a Fernanda que agora de novo tinha sido abandonada, né? Tinha sido rejeitada, traída. Novamente, essa dor, essa raiva, eu comecei a descontar ela na bebida, comecei a descontar ela no cigarro, nas drogas, onde eu me vi numa situação que eu jamais imaginaria, né? Mas Deus também já tinha um propósito nisso. E aí eu comecei, né? Vim pra cá, foi uma época que eu trabalhei muito, né? Mesmo sendo totalmente errada, eu vivia em baladas, bebia todos os dias. Mas esse foi uma época que eu trabalhei muito, que eu falei, cara, eu vou comprar algo que é meu, vou comprar minha casa, vou viver, não quero mais saber de relacionamento. Chega, não quero mais. A partir de hoje a Fernanda não vai casar mais, que eu me frustrei, então não quero mais. E nisso, né, trabalhando, mas ali sempre em festa, em baladas, e Deus sempre dando livramento, Deus sempre guardando, porque saía tarde das baladas sozinha, né? As vestimentas que eu usava não eram as mais adequadas para uma moça estar andando de madrugada, e Deus sempre deu o livramento nisso. E assim, a Fernanda começou a ver a necessidade de voltar pro caminho do Senhor. A Fernanda começou a ver a necessidade de buscar novamente, né? Porque a alma já estava gritando, a alma já estava chorando. Talvez a carne estava gostando de tudo aquilo, né? Da bebida, das drogas, do cigarro, das farras, da música, dos ambientes, mas a alma já estava sofrendo. Então a Fernanda começou a ver a necessidade dela voltar pro caminho do Senhor, para ela começar a enxergar novamente. E Deus começou a apertar. Na época eu comprei o meu apartamento e de todo mundo na minha idade, na época eu tinha 22 anos, de todo mundo que trabalhava ali comigo naquele ambiente, né, onde eu trabalhava de telemarketing, nessa época que eu cheguei aqui em Uberlândia, eu era a única que estava ali no propósito de tirar um apartamento, de pagar um apartamento. Para você que hoje tem o seu apartamento aí financiado, você vai entender um pouco sobre isso, que não é tão fácil, né, uma pessoa tirar o apartamento, comprar, pagar, porque são muitas coisas que vêm sobre pagamentos, né, que é da construção, entra da construtora, tem que dar entrada, né, então assim, tem muitos pagamentos envolvidos. E nisso eu comecei a apertar o funil, porque eu tinha muito dinheiro para gastar com bebida, drogas, saídas, eu tive que reduzir. Falei, opa, peraí, se eu saía todo dia, agora eu não vou poder sair todo dia, eu vou poder sair uma vez na semana e olhe lá. E eu comecei a diminuir minha saída com aquelas pessoas que eu saía junto. Mas isso também já eram os planos de Deus, né? Hoje, contando a história, eu consegui enxergar isso. Porque antes eu não via dessa forma,
né? Mas Deus, ele fez eu passar por essa situação para poder afinar mesmo, para poder separar o joio do trigo, né? Porque eu tava ali, eu era trigo que tava misturado com o joio e não era ali o meu lugar onde Deus queria. E nisso eu peguei e comecei a sair menos, as pessoas começaram a me chamar menos para sair, porque toda vez que ela saía eu falava, não, não posso, não tenho dinheiro, não posso gastar. Então eu comecei a cortar mesmo. E as pessoas, não, a gente nem te chama mais, porque toda vez que a gente chama você fala que não tem dinheiro. E realmente não tinha, porque nessa época foi um período que a minha mãe ficou desempregada, né, onde eu tive que, ela veio morar comigo e eu tive que sustentar o lar, né, por um período. E aí o dinheiro que se eu gastasse em festa não ia dar pra colocar dentro da casa. Na época nós morávamos de aluguel e eu tava tirando um apartamento, então o gasto era alto, tinha alimentação, né, tinha tudo. Então acabou que eu precisei diminuir as saídas para poder cuidar da família, né, vamos dizer assim. E nesse período eu comecei a parar de ir em festas, a diminuir as festas, diminuir tudo, para me poder dar conta, né, de arcar com todo o processo, com toda a sustentação do lar, né, onde eu e minha mãe morava sozinha. E desde esse momento que eu comecei, né, a parar de frequentar esses ambientes, eu ainda bebia muito, bebia em casa, né, fazia compra, já comprava uma caixinha de cerveja para poder beber em casa, porque já que eu não vou sair, eu vou beber em casa. E comecei, só que aí também já parei as drogas, né? Porque antes era muita maconha, fumava muita maconha. E por não estar frequentando o ambiente, eu já parei com isso, né? Porque as pessoas que me ofereciam não estavam mais presente, né? Então eu acabei diminuindo esse uso, esse consumo. E o cigarro também, acabei diminuindo. Fiquei mais na bebida, né? Mas mesmo assim, parecia que a vida não fluía, parecia que a vida não ia pra frente e trabalhava muito, era muito desgastante, era pesado, não era leve, né? E nesse período, pulando um pouquinho mais pra frente, eu vim a conhecer o André, que hoje é meu esposo. Na época eu tava perdida, não queria relacionamento ainda, já tinha 3 anos que eu estava solteira, não queria relacionamento. Voltando um pouquinho também, não queria ser mãe de jeito nenhum, né? Pra mim ser mãe eu tinha que ter o cenário perfeito, tinha que estar com um financeiro bom, tinha que ter minha casa própria, tudo quitado, já tinha que ter meu carro, eu tinha que estar no cenário perfeito para ter uma criança, porque se eu tivesse uma criança naquela situação, jamais, jamais, não me imaginaria. E falei também várias coisas na época que hoje jamais também repetiria. E conheci o André, né? O André também veio de uma história parecida com a minha. Acredito que nos próximos vídeos a gente vai ter a oportunidade de chamar ele para falar um pouco da história dele. E nisso a gente começou, né? Se conheceu, passou um ano, a gente veio a se ver novamente e depois de um tempo a gente começou a namorar, logo em seguida a gente foi morar junto, depois já noivamos e logo em seguida já casamos, né? Esse processo nosso também foi bem curto, foi bem rápido para quem não queria casar. E eu conheci o André, já falava para ele que eu não queria ser mãe, ele queria ser pai, mas por gostar de mim abriu mão desse sonho dele, né? Falou, não, tudo bem, já que você não quer ser mãe, eu gosto de você, eu vou continuar com você, mas eu queria ser pai. Mas por você eu vou abrir mão desse sonho. E nunca mais tocamos nesse assunto, ser pais e mãe. Então, deixamos isso postergado 5 anos pra frente. Só que eu quero trazer pra vocês que o nosso relacionamento não foi o que é hoje, né, desde o início. A gente sempre teve um relacionamento muito conturbado, né, duas pessoas totalmente disfuncionais, né, a gente não sabia a nossa identidade, não sabia quem a gente era, a gente não sabia que existia muitas crenças envolvidas, né, de pai, de mãe, existia muito não perdão, existia muitas palavras ofensivas que a gente falava um com o outro, né, então assim, era um relacionamento que não tinha paz, era um relacionamento que não tinha Deus, era um relacionamento que eu
falo hoje, né, que se não fosse pela muita dedicação nossa de buscar e pedir ajuda e também de buscar a Deus, não teria ido pra frente, né? Porque assim, a gente era muito igual, né? Nossos perfis são iguais. Então, assim, pessoas iguais, mas com crenças diferentes, né? Eu com a criação de pai e mãe, ele com uma criação totalmente diferente da minha. Isso todo casal é, né? Porém, os costumes, tudo, né? O que ele acreditava era diferente do meu. Eu queria viver uma coisa, ele queria viver outra. Então, assim, era também totalmente disfuncional. E com isso, alimentávamos, né? O vício do outro. Eu e o André, eu alimentava o vício dele, ele alimentava o meu, né? Onde a Fernanda sempre foi rejeitada, traída, abandonada. E o André sempre foi tratado com ignorância, sempre foi tratado com grosseria. E quem que era a Fernanda? A Fernanda era grossa e ignorante. E o André era viciado nisso. Então ele atraiu isso para a vida dele. E quem que era o André? O André era o que rejeitava, o que abandonava, o que ignorava, o que para ele podia falar o que quisesse, que ele não tava nem aí, né? Ele não se importava, não tinha empatia. E a Fernanda era viciada nesses costumes. Então um atraiu o outro, né? Para poder alimentar esse vício, alimentar essa raiz de rejeição, essa raiz aí da ignorância, né? Onde por muito tempo eu e ele viemos nos ferindo muito, né? Onde precisou de muito perdão, até hoje precisa de muito perdão, precisa de muito alinhamento, muita conversa. Onde quando eu vejo que eu tô indo na minha versão anterior de novo, eu tenho que me reconciliar e pedir perdão, pedir desculpa, eu errei. E ele da mesma forma. Para isso ser construído um relacionamento forte, né? Mas eu quero trazer para você que nem tudo que você vê na internet, nem tudo que você vê em fotos, em imagens, é o que você tá vendo, né? Porque a realidade de todo mundo é que as pessoas têm dificuldade, que as pessoas passam por desafio, que as pessoas têm os seus problemas, né, dentro do lar, dentro da casa, dentro do relacionamento. E algumas pessoas sabem lidar melhor com isso por pedir ajuda, que é onde você moe o seu orgulho, né? Onde você moe o seu orgulho, pede ajuda. Ou então é onde você dobra seu joelho no chão e se humilha para Deus, pedindo ajuda também. Se humilha, pedindo que o Espírito Santo entra, que o Espírito Santo limpa, né, toda raiva, todo o rancor. Mas para isso também pedindo ajuda para Ele, para você conseguir perdoar, para você conseguir se perdoar, né? Então, assim, é todo um processo para você hoje ver uma família feliz, uma família que tá unida, né? Os pais com os filhos juntos. Então, tem sim que abrir mão de muita coisa. Existe o abdicar, né, de certos lugares, o abrir mão de certos lugares, abrir mão de certas pessoas para você construir a sua família, para você construir a sua identidade, para você construir quem você é, né? Deus, ele tem um plano muito lindo para cada um de nós, né? Eu até separei um versículo, eu ia ler ele no final, mas me veio na mente, eu vou ler aqui para vocês. Lá em Mateus 11, vou ler o versículo 29, 28, 29 e 30 para vocês. Deus fala assim: venham a mim vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Deus, ele tá te chamando para vir e depositar sobre ele todas as suas angústias, tudo que você vê de desafio, de dificuldade, porque ele falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci todas. Deus, ele já venceu toda a aflição. E nesse versículo que Deus fala que venceu toda a aflição, não significa que você não vai ter aflição, não. Você vai ter aflição. Mas ele mandou você ter bom ânimo, porque ele venceu toda já por você. Então a aflição, ela vai vir. Mas tenha paciência, tenha calma com o processo. Tenha calma, tenha paciência com a aflição, porque Deus já venceu ela por você. Jesus já venceu ela por você. Então, você não precisa ficar aflito com as angústias da vida, porque ela vai vir, mas Deus, ele tem um propósito para você. E se você ter isso como firme fundamento,
dentro do seu coração, saber que eu tô passando por isso, mas Deus venceu isso por mim. Tô passando por isso, mas Jesus morreu na cruz por mim. Então não vai ter aflição, não vai ter angústia que vai parar você no meio do caminho. Então eu quero trazer pra você que hoje, se você tá passando alguma coisa dentro do seu relacionamento, dentro da sua família, né? Talvez aí no seu pessoal, às vezes não é nem em família, mas no seu pessoal ou com os seus filhos, Deus já mandou você ter bom ânimo, porque Ele já venceu todas as aflições por você. Então isso vai passar. Esse fardo não é pra sempre, né? Talvez é para um propósito muito maior que Deus tem na sua vida. Então eu quero falar pra você, os relacionamentos eles têm sim um conflito, mas existe uma forma mais leve de lidar com isso. Você pode escolher o caminho de ler a Bíblia e se firmar nela, porque ali tá tudo escrito, tudo, tudo. Se você não crê na Bíblia, você pegue e leia esse livro apenas para conhecimento e sabedoria. Você vai ter o discernimento de que ali fala sobre coisas que estamos vivendo hoje, sobre como lidar com finanças, sobre tudo. Então ali já tá um livro, é um livro de sabedoria para você seguir. Ali fala como exortar os seus filhos, como tratar sua esposa, como tratar seu esposo, como que deve ser o trabalho. Fala sobre tudo, fala sobre finanças. Então você já tem tudo dentro da Bíblia para te exortar, tá? Então voltando, né, pro nosso relacionamento, eu e o André, a gente veio, né? E vivemos muitos conflitos, né? Muitos conflitos, onde a gente achou até que iríamos terminar, mas a gente conseguiu buscar ajuda, né? Começamos a ir para a igreja, voltamos, né, para a igreja, começamos a buscar ajuda emocional, né, para alinhar nossas emoções, para a gente conhecer quem a gente era, né? Conhecer um ao outro também, olhar com amor, olhar com perdão, entender que nós somos humanos, estamos aqui, vamos errar, mas também entender que eu posso, né, voltar um passo atrás, pedir desculpa, me reconciliar e assim construir um relacionamento forte, né, com a base forte, cheia de princípios, valores, onde vai sustentar isso. E a Esther, né, que é a minha filha que vai vir, estou com 8 meses, como falei no início do vídeo, ela foi um presente muito, muito de Deus na nossa vida, porque eu fiz vários cursos, várias coisas, né? Uma parte da minha vida que me marcou muito foi a minha descoberta de que quando a minha mãe estava gestante, pelos desafios da vida que eles viviam, né? Ela não queria engravidar no momento de outra criança, porque a minha irmã ainda era pequena e a vida era muito difícil do meu pai e da minha mãe, não era uma vida com acesso, né, como eu tenho hoje, mas a minha mãe, ela não queria no momento ter uma outra criança. E aconteceu da minha mãe, né, ficar gestante novamente, eu vim. Não foi num dos melhores momentos deles, né, então assim, foi uma gestação que ela não queria, foi bem sofrida, né. O ambiente era um ambiente que não agregava muito. E assim, hoje eu entendo isso, mas eu, com 15 anos, descobri que a minha mãe não me desejava. Então isso entrou também na parte da rejeição. E eu falava muito, né? Ah, não, eu não quero ser mãe, porque pra ser mãe, da forma que a minha mãe foi, eu não quero. Ah, eu não quero ser mãe, então pra ser mãe eu tenho que estar com minhas finanças tudo intacta. Tem que estar bem. Tem que ter o financeiro alinhado, tem que ter tudo ajustado, porque senão não tem como eu ser mãe. Então, assim, eu dava muitas desculpas, mas por crenças que eu ouvi e vivi lá de trás, né? Não queria ser mãe, pensava até no futuro, né? O mundo do jeito que tá hoje, vou pôr criança no mundo pra quê? Pra sofrer? Era isso, era a minha fala. Então, assim, nada. Fiz vários treinamentos pra tentar ressignificar isso dentro de mim e nada adiantava, né? Eu realmente não sentia, não queria ser. Porém, né, um belo dia, eu e o André, a gente foi para um evento, né, na mesma instituição que a gente fazia os cursos, os treinamentos. E nesse dia não era um treinamento emocional, era um treinamento espiritual. E eu e o André já estava buscando isso há muito tempo, né? Alinhar com Deus, reconciliar, voltar para o caminho do Senhor, porque
tem uma hora que aperta e que a necessidade vai vir e você vai ter que buscar os caminhos do Senhor. Sempre costumei falar que a gente é como um peixe, né? Que Deus joga o anzol e a gente morde a isca. E aí Deus solta a linha. Ele solta a linha para você ir fazer tudo. Mas a alma que é escolhida do Senhor, vai chegar uma hora que Deus vai puxar. E nessa hora que Deus puxar, não vai ter nada, nem ninguém, nem situação, nada que vai permitir você ficar onde você tá. Você pode estar nas drogas, você pode estar na rua, você pode estar no alcoolismo, você pode estar aí num relacionamento tóxico que você não consegue sair, cheio de agressão, cheio de tudo. Mas se Deus puxar o anzol, você vai vir. Você pode estar em outra religião que talvez nem fale sobre a Bíblia, né? Mas se Deus puxar o anzol, se a sua alma for escolhida para Deus, ele vai, uma hora vai puxar. E foi isso que aconteceu, né? Chegou esse tempo, né? Meu e do André, a gente teve que voltar para a igreja e começar a buscar os caminhos do Senhor. E nesse dia a gente foi para esse evento espiritual. E eu toda, né, falei, meu Deus, hoje Deus vai falar com o André. Hoje Deus vai falar com o André, porque ele tava todo conectado com o Espírito Santo. E naquela movimentação, né, eu falei, hoje Deus fala com o André. E nisso veio um profeta, né, o pastor Maurício, ele é de Manaus, né, eu acredito que atualmente ele tá em São Paulo, mas ele é um profeta ungido pelo Espírito Santo. E ele veio para esse evento, né, e ele tava do outro lado do palco. E nisso ele saiu do outro lado e veio andando na minha direção. Eu falei, eita, agora. É agora que vai falar com o André. E nisso ele veio em mim e falou que Deus estava curando meu emocional, curando, né, as minhas emoções no pilar mãe, e que Deus ia preparar todas as coisas, e nisso Deus estava plantando uma semente no meu útero. E nessa parte, né, trazendo aí a parte da mãe, eu falei, meu Deus, por que Deus tá falando isso pra mim? Porque ele sabe que eu não quero ser mãe? Eu não quero, meu Deus do céu. Mas passou. Nisso, cheguei em casa e falei, isso era num sábado, né, de manhã. No sábado à noite eu orei e falei assim, Senhor, se realmente a palavra ela testifica, tá? Se você recebe uma profecia, você tem autorização para pedir para Deus se isso é realmente a guia do Espírito Santo ou não. Então a palavra ela testifica isso, que você pode sim consultar Deus sobre essas profecias, né? Porque na Bíblia fala, né, que vai ter os falsos profetas e os verdadeiros profetas, né, nos últimos dias. Então, Deus te dá autorização para você testificar. Será que realmente é do Espírito Santo isso que essa pessoa tá falando para mim? Então, você pode sim consultar a Deus para ele te mostrar se é verdadeiro ou falso a profecia que você tá recebendo. E nisso eu fiz, orei e falei, meu Deus, se realmente for para me ser mãe, se o Senhor tá me curando, o Senhor vai me dar um sonho. Se realmente for pra me parar de tomar remédio, ter filho agora, o Senhor vai me dar um sonho e o Senhor vai me confirmar isso que esse profeta falou. E nisso eu orei, fui dormir, esqueci. Quando foi na noite, né, de sábado para domingo, eu sonhei que eu tinha uma menina, né, e tava muito feliz. Tinha uma criança, tava com o André, tudo muito feliz, muito... E aí eu acordei e falei, meu Deus, sonhei, André. Sonhei que eu tive uma menina. Agora eu vou ter que parar de tomar o remédio e realmente, né, deixar Deus agir na minha vida, né, crer em Deus. E nisso eu já tomava remédio há 15 anos, tenho a minha irmã, que ela tomou remédio pelo mesmo período de tempo que eu, ainda não conseguiu gestar, né, mas tá na tentativa e ela não toma remédio e tem muito tempo que ela não toma remédio, mas mesmo assim não conseguiu engravidar ainda. E eu falei, poxa, já que eu tomo remédio há tanto tempo, eu vou parar de tomar remédio agora. Isso foi em agosto de 2023. Falei, vou parar de tomar remédio agora que meu corpo dá uma limpada e lá pra 2024, né, acho que a gente já consegue engravidar. E quando eu parei de tomar o remédio em agosto, em setembro, final de setembro, a gente já descobriu que a gente estava grávida. Final de setembro não, início de setembro, a gente descobriu que a gente estava grávidos. Então, assim, foi um mês. Um mês pra gente poder engravidar, porque minha
última menstruação tinha sido em 8 de agosto e em setembro já não veio mais. E a gente descobriu que estava gestante e Deus começou todo o processo de cura, né? Mas o que eu tenho para falar para vocês sobre isso? Que talvez algumas coisas que está acontecendo na sua vida ou que vai acontecer na sua vida não tá nem nos seus planos, não tá nem nas suas metas, mas o que Deus tem para você vai acontecer. E quer você queira, quer você não, vai acontecer. Porque Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E sobre a sua vida não é diferente. Deus ele vai cumprir o que ele tem para você. E talvez coisas, eu contei a minha história anterior, né? Que eu tive um relacionamento antes do André. Que Deus já tinha me exortado e falado que não era aquilo que ele tinha para minha vida. E eu te contei isso pra você ver que às vezes o que você tá vivendo hoje não é o que Deus quer pra você, mas por conta das suas escolhas, das suas decisões, você tá vivendo isso, né? E é isso que você vai viver por um tempo até Deus afunilar, afinar esse funil da sua vida, afinar esse caminho aí, essa estrada da sua vida, pra você voltar pra onde Deus queria que você estivesse, que foi o que aconteceu comigo. Deus, ele permitiu que eu vivesse da forma que eu queria até um certo determinado tempo. Mas quando ele falou, agora chega, agora eu vou puxar o anzol, nisso foi onde Deus começou a mudar toda a história da minha vida, né? E eu e o André éramos casal improvável de viver todas as vezes que Deus tá preparando na nossa vida. Porque assim, nós dois não buscava a Deus, nós dois bebíamos muito, nós dois não queria saber de buscar o conhecimento, de se desenvolver, mas houve um tempo em que Deus falou, eu vou entregar a semente, vou começar a entregar pequenas sementes até virar uma árvore bem grande. E Deus começou a entregar. Foi pro André, ele se desenvolveu, depois foi pra mim e foi ajustando todas as coisas pra a gente chegar onde nós estamos hoje. E eu contei tudo isso pra vocês, tá? Precisava expor essa parte da minha vida que é vulnerável a mim, tá bom? Não pense que foi fácil eu voltar tudo que eu já vivi e falar um pouco pra vocês, tá? Eu não aprofundei alguns assuntos porque eu acredito que ao longo, né, dessa série de vídeos que eu vou estar postando aqui, vai acontecer de eu ter que contar algo mais detalhado para vocês e é onde eu vou contar, porque através da minha história, às vezes Deus fala com você e essa é a intenção dessa série de vídeos que eu vou estar postando, tá bom? Então eu espero que tenha feito sentido para você, espero que tudo que eu falei até aqui você consiga olhar para a sua vida e enxergar ela de uma forma diferente e entender que Deus tem um plano muito lindo para você também, tá bom? Não pense que a grama do vizinho é mais verde, porque você não tá vivendo essa vida, essa realidade. Cada um tem a sua realidade, tá bom? Então, assim, olhe para si e comece a acreditar que Deus te colocou no lugar certo, no tempo certo. Ele vai começar a fazer a transformação na sua vida, tá bom? Quero que você fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida. E terça-feira temos outro vídeo, tá? Esse vídeo aqui sai à terça, na parte da manhã. E na próxima terça já temos o outro vídeo, tá bom? Em continuação da série. Novamente, se você não conseguir acompanhar aqui no YouTube, você vai conseguir ouvir esse vídeo completo, né? Lá no Spotify. Vou estar postando lá também. E eu quero que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você ouça, né, o que Deus tem pra você. Eu tenho certeza que a cada vídeo postado aqui, Deus vai falar com você de uma forma totalmente diferente, tá? Como eu falei no início, eu quero aprender com você e você aprender comigo, tá? A gente vai ler tudo que tá na Bíblia, tudo que Deus tem pra nossa vida. E eu tenho certeza que vai fazer sentido, tanto pra mim quanto pra você. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais no meu coração. Eu vou aprender muito mais oferecendo essa parte pra vocês do que a entrega, né? Às vezes a gente fala, não, vou fazer entregar isso aqui pra pessoa, mas às vezes Deus vai falar muito mais comigo, porque às vezes quem precisa muito mais sou eu, né? Então eu quero agradecer a você que chegou até aqui. Não esqueça de curtir,
Deixe seu comentário, o que você pensa sobre o que eu falei, como que você vê, né, essa percepção, porque às vezes eu conto de uma forma e você tem uma percepção totalmente diferente, é totalmente aceitável. Então deixe seu comentário aqui e não esqueça também de acompanhar a gente lá no Spotify, tá bom? Um grande beijo, que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um excelente dia.